Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conversando sobre Gestão. Como você sabe, o nosso programa tem como objetivo trazer coisas novas e também coisas mais antigas, tratadas com uma roupagem diferente, de maneira que possam ajudar os gestores nas organizações a se desempenharem melhor nesta tarefa tão complicada e tão difícil que é a tarefa de gestor. O nosso assunto de hoje é um assunto extremamente importante para todas as organizações. Nós vamos falar sobre inclusão social. A inclusão social, especialmente de portadores de necessidades especiais, é uma preocupação que envolve hoje não só o governo, mas também toda a sociedade. Todos nós precisamos estar envolvidos com essa situação. As pessoas que possuem algum tipo de deficiência física, elas são plenamente capazes de realizar qualquer tipo de tarefa, evidentemente dentro das suas limitações. Por isso, elas não devem ser consideradas incapazes, porque não o são, pelo contrário. Mas muitos acham que, pelo fato de possuírem uma deficiência, são incapazes. Diversas empresas hoje já têm, trabalhando nos seus quadros de pessoal, pessoas portadoras de necessidades especiais. E se sentem muito satisfeitas, porque estas pessoas são tão ou mais produtivas até do que as pessoas que não têm essas necessidades especiais. Muitas vezes, esta contratação de pessoas portadoras de necessidades especiais não é feita por puro preconceito. Hoje o governo está estabelecendo cotas para a admissão de portadores de necessidades especiais. E com isso, ela vem tentando quebrar esse preconceito. Mas a nossa esperança é de que um dia estas cotas não mais sejam necessárias e que as empresas contratem portadores de necessidades especiais não por uma obrigação legal, mas sim por entender que estes portadores de necessidades especiais são pessoas plenamente capazes. Evidentemente que o gestor entra nesta equação de maneira importante. Por quê? Porque é ele que precisa, primeiro, vencer os seus próprios preconceitos e, em seguida, vencer os preconceitos da sua própria equipe. Portanto, o papel do gestor nessa situação é fundamental para a inclusão do portador de necessidades especiais. Agora, muitas vezes esse gestor não sabe como fazer. Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Este é o nosso assunto de hoje, o papel do gestor na inclusão social. Para isso, nós convidamos nosso amigo Júlio César Souza. E quem é o Júlio César Souza? Vou rapidamente dar um pequeno resumo. O Júlio César é um ex-jogador de futebol, bicampeão com a Democracia Corintiana, na época de Sócrates, Casagrande, 82, 83. Infelizmente, ele não quis jogar no São Paulo, né? Jogou na Europa durante 2 anos, no Antuérpia, da Europa. Na Europa também estudou e se formou em PNL, na Faculdade Livre de Bruxelas. Foi gerente de vendas da Pirelli italiana, mas foi ficando surdo com 33 anos, 34 anos, ele perdeu a audição. Mas isso não interrompeu a sua carreira de sucesso, porque hoje ele é considerado como o embaixador da pessoa com deficiência no Brasil, nomeado pelo governo brasileiro. Ele criou uma metodologia própria para desenvolvimento de pessoas, especialmente que tenham problemas de audição, lida com crianças para introduzir essas crianças no mundo, digamos assim, e treina pessoas nas empresas para receberem estes portadores de necessidades especiais, principalmente problemas de audição. Vocês estão percebendo que eu estou falando um pouco mais pausado, porque o Júlio, ele faz leitura labial, né? Então eu falo mais pausadamente por causa disso. Júlio, muito obrigado pela sua presença
E eu tenho certeza que essa nossa entrevista será uma entrevista muito útil para os nossos gestores. E vamos às perguntas, né? Eu preparei aqui algumas perguntas para você, Júlio. E a primeira pergunta: como está hoje a questão da inclusão social de portadores de necessidades especiais nas empresas? Como é que está a situação? Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês que, para mim, é um prazer estar aqui com o seu programa, com o teu telespectador. Essa questão, até um passado muito recente, né, as pessoas que contratavam, primeiro, por obrigação, a lei de cotas, quando surgiu há mais de 10 anos, agora que o governo está, de fato, cobrando, mas inclusive multando pesadamente quem não está se adequando à lei de cota. Tem um percentual para cada empresa, dependendo do tamanho da empresa, do número de colaboradores, enfim. No início foi muito complicado, porque os dois lados não estão preparados. A pessoa com deficiência, ela sempre foi cuidada, primeiro pela família. Tem aquele choque de ter um filho, por exemplo, com deficiente, e acaba relevando, passando a mão por cima, tem dificuldades para estudar, vai para faculdades, tem escadas, não tem acesso, quem é cadeirante, não tem nenhum tipo de metodologia em braille para cego, não tem nenhum tipo de... Não era obrigatório, por exemplo, o intérprete de Libras para os surdos, enfim. Essas pessoas não tinham muito pouca condição de se capacitarem. Nós não tínhamos uma metodologia de ensino adequada. Obviamente, as pessoas ficando em casa, o governo dava um salário mínimo para a pessoa portadora da necessidade especial ficar em casa. Ficar em casa. O incentivo a não fazer nada, né? Ou seja, é aquela coisa que eu digo sempre. Até hoje, o surdo, o deficiente não paga ônibus, a pessoa com deficiência. Então, vai fazer um cala a boca. Eu não pago R$2, R$3, e em compensação, ninguém me dá a oportunidade de eu aprender se eu quiser e de eu me capacitar. E isso, tudo é um processo, né? E esse processo lá de baixo acaba, obviamente, influenciando a hora que precisa contratar essas pessoas, os próprios gestores, os empresariados, o pessoal de RH, principalmente, falam onde eu vou encontrar essa pessoa capacitada, porque eles não sabem fazer nada. Então, contratavam, a princípio, só para não tomar multa. Colocavam a pessoa numa salinha fechada lá e ficava completa essas pessoas, muito tristes, não se sentiam de fato fazendo parte do contexto da empresa, como sabe que a família cuida e que recebe o dinheiro do governo, o que elas faziam? Não quero mais trabalhar, vou voltar para casa. E tinha que sair correndo, contratar outro para não tomar multa. Começaram a perceber, o empresariado começou a perceber que seria muito mais prático, muito mais profissional, muito mais até econômico, né? Eu ajudar a capacitar a pessoa com deficiência. Para ter, de fato, não só no tipo de trabalho que ela faria dentro da empresa, mas pensar até em começar a patrocinar projetos, essas coisas, para desenvolver esse tipo de pessoas, né? A princípio, você disse bem, todos acham que a pessoa é um incapaz, mas isso é muito falta de informação. Por exemplo, um cadeirante que vai trabalhar numa empresa na área de informática, de computação, em TI, por exemplo, ele pode ser tão ou mais capaz, porque ele só precisa de acesso para chegar no computador dele. A partir daquele momento, ele é ali um colaborador comum. Ele pode ter sido tanto melhor, e o que as empresas, por consequência, fazem? Pagam metade do salário porque ele é deficiente, porque é um cadeirante. Então, ainda existe muito interesse, muito jogo de interesse, ainda existe, e nós precisamos realmente nos sensibilizarmos mais para a necessidade de estarmos incluindo essas pessoas na empresa. Mas eu vejo hoje um quadro muito mais consciente do próprio empresariado. A segunda quais as principais dificuldades para a inclusão social dos portadores de necessidades especiais? Você diria que é o preconceito? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, essa falta de informação de qual é a necessidade real dessa pessoa com algum tipo de deficiência, né? Porque, por exemplo, as pessoas não sabem lidar com isso. A pessoa vai falar com uma pessoa cega, daqui a pouco ela começa a gritar
Aí o cego veio e falou assim, escuta, eu sou cego, eu não sou surdo. Até o seguinte, às vezes eu falo assim, eu não entendi. Não entendi, não é não ouvir. Até porque eu não escuto, eu sou surdo. E a pessoa fala mais alto. Então é uma confusão. Então, isso acontece dentro da empresa. A maior dificuldade, esse preconceito que eu vejo, eu precisei, Gasparetto, ficar surdo para perceber como a sociedade, de uma forma geral, ela é muito mais eficiente do que a pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência tem uma deficiência física, você falou bem. A sociedade, de uma forma geral, tem uma deficiência espiritual. As pessoas, eu percebo hoje que as pessoas são infinitamente mais surdas do que eu. As pessoas só ouvem o que elas querem. Só o que interessa, por quê? Porque as pessoas, de uma forma geral, são egoístas, só pensam em si, só querem saber do que é melhor para si, ou seja, uma deficiência espiritual. E eu acho que isso acaba causando esse preconceito todo e essa dificuldade. Mas, enfim, a pessoa, o colaborador com deficiência tem a maior dificuldade dele. Quando ele vai trabalhar com outros colaboradores, por exemplo, se ele é amputado, a pessoa tem aquela rejeição, eu tenho medo de trabalhar, nossa, que nojo, que não está acostumado. Então aquilo choca. A audição você não vê, então não te choca. Mas uma pessoa cega, uma pessoa amputada, uma pessoa que tem alguma deformidade, por exemplo, física, fica muito mais difícil. E os colaboradores chegam a dizer que não querem trabalhar do lado daquela pessoa. Não é? Então, esse tipo de... Quando um colaborador com deficiência entra na empresa, ele já está acostumado, ele começa a perceber essas sutilidades, e é isso que realmente não gera uma inclusão de fato. Ele começa a perceber que ele está ali muito mais por obrigação do que como aceitação. A terceira pergunta, qual deve ser o comportamento do gestor quando ele recebe um subordinado portador de necessidades especiais em seu setor? Quer dizer, qual é o papel dele para integrar essa pessoa de maneira harmoniosa com os demais colegas? Primeiro, acho que o gestor, ele precisa se preparar. Né? O gestor, de uma forma geral, aliás, o empresariado brasileiro não tem ainda, infelizmente, como cultura, o investimento em RH. Eu percebo que o RH é mais para contratar, mandar embora e fazer a folha de pagamento. Então, precisa, de fato, capacitar os seus colaboradores. Principalmente o gestor nessa área. Por quê? Porque quando chega uma pessoa com alguma necessidade especial, o gestor já tem que estar pronto para receber aquela pessoa. Né? Quando esse colaborador chega na empresa e ele percebe, por exemplo, eu sou surdo, eu chego num programa de TV e eu vejo você já falando mais devagar para me facilitar, então isso é inclusão, eu já me sinto num ambiente acolhedor. Entendi. Se eu precisar, então eu acho exatamente isso. O gestor primeiro entender, está capacitado a entender, e depois lutar muito para que haja esse desenvolvimento dentro da empresa, principalmente no setor que a pessoa com necessidade especial vai ficar, ou seja, os seus colegas diretos de trabalho. Não é? Essas pessoas tendo informações, estando sensibilizadas e capacitadas a lidar com o tipo de necessidade especial desse colaborador, vai ser muito mais fácil, não só na parte técnica do dia a dia, como na parte de inclusão, da quebra de barreiras do preconceito. Está aceitando essa pessoa como parte do grupo. Eu acho que isso é uma forma que o próprio deficiente, ele quando ele chega, já fica feliz. Ele já vê um ambiente propenso à inclusão dele, a ele poder desenvolver um trabalho de qualidade dentro da empresa. Então, a quarta pergunta era um complemento. Os gestores devem fazer um trabalho especial, então, de integração do portador de necessidades especiais, tanto no seu trabalho quanto na empresa. Ele tem que fazer esse trabalho especial. Eu acredito todo o trabalho que você pode incluir, por exemplo, no caso do surdo, né? Ou até alguma deficiência mental leve, que a pessoa possa participar do trabalho. Então, por uma questão da comunicação, vai ter uma reunião, por exemplo, e o gestor começa a falar com as outras pessoas, e em determinado momento as pessoas vão respondendo e não estão de frente para a pessoa surda.
e essa pessoa não participa basicamente da reunião. Então, primeira coisa, olha aqui, ó, isso é inclusão. Antes de começar o programa, você me dá uma ficha de tudo, inclusive da sua apresentação. Você está falando de mim? Eu quero saber o que você está falando de mim. Senão, senão estou fora do programa. Não é? Então, uma reunião, você pelo menos colocar as pautas dessa reunião para a pessoa saber o que se trata, para facilitar, procurar responder de frente. O que acontece? Não, espera um minutinho, eu vou falar com ele, depois eu te explico. Acaba a reunião, cada uma pessoa não explica nada. Então, o gestor ele deve fazer um trabalho junto, como eu disse, junto com as pessoas que vão ficar com a pessoa com deficiência. Exatamente, o ideal é você fazer antes dessa pessoa estar chegando para o trabalho. Quando essa pessoa chegar na empresa, a empresa já está, os funcionários, os colaboradores já estão capacitados. Fora isso, tudo que você, por exemplo, campeonatos de futebol, pessoa surda, ela joga futebol normalmente, vai ter campeonato, fazer questão de convidar o surdo, essa coisa extra trabalho. Sabe, vamos sair hoje, nós vamos comer uma pizza de sexta-feira no final de semana. Então levar você a fazer questão de mostrar para a pessoa com deficiência que eles querem que você esteja junto com eles. Tudo que você puder gerar dentro e fora da empresa nessa questão da inclusão, com certeza você vai estar criando um vínculo muito mais forte, pessoal, até sentimental. Tá. A 5, quais as principais dificuldades encontradas pelos portadores de necessidades especiais no mercado? Isto é, além das dificuldades, vamos dizer, de locomoção, além disso, quais outras dificuldades? Essa coisa que vem, essa cultura que vem de muito tempo atrás, da família tomar conta da pessoa com deficiência e querer suprir todas as necessidades dele, e depois ele vai para a sociedade e isso continua. O governo dando dinheiro, não paga ônibus porque é deficiente, essa coisa que gera a política a síndrome que eu costumo chamar, a síndrome do coitado. Então, é como a pessoa com deficiência, ele é como uma criança. Quando é conveniente, ele é capaz. Quando não é conveniente, eu sou deficiente. Então, o maior problema que eu vejo nas empresas, não por parte do gestor, por parte da pessoa com deficiência, é exatamente a falta de comprometimento. Então, os gestores reclamam muito disso. Ele vai ter um feriado na quinta, ele chega para você e fala, eu vou trabalhar na quarta, eu não venho quinta, não venho sexta, no sábado, domingo, vou aparecer aqui só na segunda-feira. Porque ele sabe que, de uma certa forma, a lei de cotas o protege. Ele não pode me mandar embora, porque senão ele leva a multa. Aí ele não vai encontrar outro para colocar no meu lugar. Você percebe como isso é uma faca de dois gumes? É muito complicada essa questão. Então, você, na realidade, tem que fazer um trabalho nos dois polos. Você dá comprometimento e obrigatoriedade para, olha, você não recebe em dia. Você não está arrumando emprego, você não recebe cesta básica, você não tem todos os seus direitos como qualquer colaborador. Então, por favor, cumpra todas as obrigações como qualquer colaborador. Não tem desculpa para que a pessoa com deficiência não cumpra os seus horários, não faça o seu trabalho da melhor forma. E isso é uma questão muito pessoal. Existe aquela pessoa de personalidade forte, como você disse, que às vezes a pessoa com deficiência é melhor que um funcionário sem deficiência. Isso é uma grande realidade. Mas isso é pessoal. A pessoa que tem aquele compromisso, já tem aquela força interior, e ele, exatamente por ele ser visto como incapaz ainda pela sociedade, ele faz questão de mostrar que é exatamente o contrário. E você acredita que isso incomoda dentro da empresa o colaborador comum? Porque uma pessoa com deficiência, provando que ela produz mais do que ele fica sendo colocado numa situação de cheque. É complicada essa questão, Gasparetto. Aí o deficiente passa a ser ele em relação ao trabalho, não é? Não é mais o deficiente que é deficiente, é ele. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa com deficiência, um cadeirante, ele produz 20 copos por hora. E você que não tem nenhum tipo de deficiência, antes de eu chegar, estava acostumado a produzir 15 copos. E para a empresa estava bom. A partir do momento que eu dou uma referência de que o seu trabalho não está bom, você começa a ficar bravo comigo. Porque, pô, vai mais devagar. Então, essa é a questão muito complicada. Não é?
A outra questão é a questão do outro lado, dos gestores e da própria empresa. Então, eles contratam essa pessoa como se tivesse, primeiro, não querendo, não é? Só contrata porque existe a lei de cotas, como o cinto de segurança. Só coloca porque multa. Eu sou o ser humano, de uma forma geral, ele é assim. Não, ele não tem consciência, por obrigação. Se não botar o cinto, vai doer no seu bolso. Após 2, 3 anos de hábito, já incorporou no inconsciente esse hábito, você já entra no carro e põe o cinto, aí sim você começa a ter consciência de que você está mais seguro. É exatamente a mesma coisa, é onde você, como você disse no começo, esperamos que um dia não precise da lei de cotas, mas essa consciência no começo não vai ter consciência, é uma obrigatoriedade. E a gente espera que o empresariado também pare de deixar os piores cargos para as pessoas com deficiência, como se elas não tivessem capacidade de crescer, não dão oportunidades de crescimento, ou seja, tiram um estímulo de crescimento dentro da empresa, se aproveitam para pagarem salários mais baixos do que outros funcionários comuns que fazem exatamente o mesmo tipo de serviço. Então, realmente, tem que haver ainda muita conscientização de ambos os lados, não é só do empresariado, não, da pessoa com deficiência também. Também. Por falar nisso, a sexta pergunta é sobre isso mais ou menos. O portador de necessidades especiais, ele tem direitos advindos da sua condição. Agora, ele também tem deveres. Como explicar isso a ele sem que ele se sinta menosprezado ou discriminado? Isto é, ele precisa entender que tem direitos, mas tem deveres. Como explicar isso a ele? Eu não colocaria, Gasparetto, eu prefiro tirar essa palavra direito, porque direito, para mim, fica uma coisa de proteção. E eu acho que um dos grandes problemas que faz com que exista essa síndrome do coitado por parte da pessoa com deficiência é exatamente essa proteção. Não tem que haver absolutamente nenhuma diferenciação. E eu não estou falando só dentro da empresa, fora da empresa também. Quando a gente fala direitos, seria o seguinte, se eu não der acesso para um cadeirante ou para um amputado, ele não consegue acesso físico. Acesso físico. Ele não consegue chegar. Então, isso é um direito, obrigado por lei. Eu não diria direito, vamos colocar como uma questão de consciência das pessoas, exatamente da pessoa poder ir e vir. Né? O direito, a obrigatoriedade da barreira atitudinal. O que é a barreira? Que são as piores. As empresas, o que elas fazem? Elas fazem um banheiro obrigatório em qualquer prédio. Hoje, você tem um banheiro para portadores de necessidade especial. Se você chegar em qualquer prédio residencial ou até comercial, principalmente o comercial, você vai chegar lá no banheiro e o banheiro está trancado. Outro dia aconteceu isso comigo, eu desci na portaria e escuta, por que o banheiro lá do quarto andar está trancado? Ah, porque a pessoa comum usa. Ou seja, falta de educação. Falta de consciência. Quer dizer que porque a pessoa comum usa, você diz, mas ele está com a chave aqui. Eu falei, e se eu fosse um cadeirante e tivesse que descer 4 andares, eu estou com dor de barriga, como é que eu faço? Então isso é uma barreira atitudinal. Você tem o prédio fisicamente preparado para receber a pessoa com deficiência, mas as barreiras atitudinais fazem com que aquilo não funcione. Isso é pior. Não é? Então, eu acredito que você proporcionar o acesso das duas partes, físico e atitudinal, para essas pessoas, mas cobrar muito. A partir daquele momento que eu falo mais devagar com você, que eu escrevo para você ler, para você ter o acesso à informação, eu te trato como uma pessoa comum. A intelectualidade, a capacidade, pessoal, não tem absolutamente nada a ver mais com o corpo, porque nós precisamos quebrar essa coisa de ficar super protegendo e tratando como um coitado. Eu acho que isso é muito maléfico para ambos os lados. Mas é preciso também que o portador de necessidades especiais esteja consciente de que ele é uma pessoa comum. Quer dizer, que ele não se sinta também obrigado, quer dizer, a empresa é obrigada a tratá-lo diferente, não é isso? Não, é só a questão da condição física, né? Exatamente, mas essa cultura tem que ser quebrada na família. O pai, a mãe, eu conheço pessoas que nasceram surdas, nunca ouviram na vida,
Hoje são professores de matemática, falam fluente, ouvem, faz a leitura labial muito melhor do que eu. Né? E tratam com as pessoas normalmente. Por quê? Porque a família, apesar do choque, preparou e deu exemplo para essas pessoas. A maior existência. Você teve filho, provavelmente já tem neto, você sabe como que é. Aquele afã do coração de mãe, coitadinho do meu filho. Né? E isso é altamente prejudicial. Ou seja, eu vou respeitar a dificuldade que ele tem. Mas a partir daí eu vou cobrar tudo. Então, essa cultura, quando a pessoa já é adulta, é muito difícil de cortar, você sabe disso. Então já é um costume que vem lá de trás. Porque na empresa é isso. Dar todas as condições, tratar igual, de todas as formas, dar todas as condições para a pessoa poder trabalhar. E cobrar como se fosse um trabalhador comum. Tá. A 7. Você costuma treinar gestores e colaboradores em como se relacionar no trabalho, né? Com o portador de necessidade. Como consiste esse treinamento? Eu já fiz esse treinamento em todo o Brasil. Eu vejo, basicamente, é sempre a mesma dificuldade. É exatamente isso que nós falamos. Então, eu faço 2 treinamentos separados. Tá? Primeiro, só para os portadores de necessidade especial. 200, 300 pessoas. Né? Todos os tipos de deficiência, tudo junto. Inclusive os surdos. Eu falo Libras, mas está com intérprete de Libras para todo mundo ter acesso à informação. Muita informação visual, para quem é cego, enfim. Eu procuro preparar esse treinamento para que todos tenham acesso à informação. E o gestor vira para mim e diz o seguinte: Júlio, você é a minha última esperança, porque eu já falei tudo que eu podia para dar consciência de comprometimento, que a empresa faz tudo para essas pessoas. E eles, mesmo assim, não têm esse comprometimento. Aí eu falei assim: você tem algum tipo de necessidade especial? Eu falei: não. Eu falei: então eles não te respeitam. Entra por aqui, sai por aqui. Porque um deficiente, a pessoa com deficiência, ele olha para você, ele não fala nada, mas ele pensa: para você é fácil estar falando. Você não tem nada, você não tem dificuldade, você pega teu carro, você ganha 10, 20 mil reais por mês, pega teu carro, com ar-condicionado ventral, eu sou cadeirante, preciso pegar ônibus, preciso andar em calçada cheia de buraco, coisas que você nem imagina que existem. Então ele fica pensando isso. Então ele não capta aquela mensagem. Quando chego eu, surdo, então, por exemplo, toco piano, toco violão, aprendi piano depois de surdo. Então chega em determinado momento, não é? Eu fiz uma palestra na Marilã, empresa de bolacha de Marília, e toquei o piano, os surdos ficaram assim: esse cara é louco, está tocando o piano, a gente é surdo. E eu fiz de propósito, né? Chegou no fim, todo mundo aplaudiu, o cego aplaudiu, né? o cadeirante, todo mundo, só eles ficaram olhando para o outro. Aí eu comecei a falar em Libras para ele: vocês não vão me aplaudir? Ele falou: nós não ouvimos. Né? Eu falei assim: olha, eu também não ouço. Nem por isso deixei de aprender piano depois de surdo. Ou seja, uma qualidade que no mundo comum, porque o mundo é comum, o mundo não é surdo, surdo é minoria. Portanto, você tem que se preparar para o mundo comum. Não existe farmácia de surdo, não existe cinema de surdo, não existe escola, não existe hospital de surdo. O mundo é para todos. Então, nem por isso eu deixei de desenvolver uma habilidade que vai ser muito importante no mundo de quem ouve. Se eu posso fazer isso, você aqui na empresa pode aprender tudo também, mesmo sem escutar. Ou seja, você choca com o teu exemplo. É diferente de você falar de uma coisa que você não sabe. Então, e depois, isso é o comprometimento. Explicar para eles que eles têm que mostrarem para as pessoas, às vezes as pessoas não fazem isso por maldade, por falta de informação, como você pode me facilitar. Explica isso para as pessoas. É o teu papel. Qual a necessidade que você precisa para que a gente tenha uma convivência melhor dentro da empresa? Não é? A parte dos colaboradores e gestores comuns. Aí eu faço num outro momento, só para eles. Primeira parte, uma palestra aproximadamente de 4 a 5 horas. Primeira parte, sensibilização. Então, a falta de consciência, é o que eu digo, o coração, né?
Por quê? Primeira pergunta, por que eu tenho que trabalhar do lado de uma pessoa dessa? Então eu começo a falar exatamente, eu fui jogador do Corinthians, já aquela coisa de ídolo, você foi uma coisa impressionante numa palestra, parou para um café e as pessoas começaram a vir, já tinha falado do jogador, mostrar na seleção brasileira, fazendo gol, artilheiro do Campeonato Paulista. E todo mundo, eu quero uma foto, eu quero o seu livro, me faz uma dedicatória, mas de repente o gestor virou e falou, escuta, vamos parar, vamos sentar para a gente continuar o treinamento? Né? O café era 15 minutos, já tem meia hora, vocês querem tirar foto, depois do treinamento vocês fazem isso. Quando voltou o treinamento, me deu naquele momento que eu falava, aí eu comecei a olhar para as pessoas, e o gestor tinha me dito que com o surdo, quando chegava o surdo perto das pessoas comuns, elas falavam mais rápido e virava para o surdo não entender. E o surdo, quando está conversando com outro, ele começa a falar libras mais rápido para o ouvinte não entender. Isso acontece dentro, olha só que absurdo. É. Enfim, eu já tinha essa informação. Aí eu comecei a olhar para ele e falei assim, eu não entendo vocês. Por que vocês fazem questão de comprar meu livro, de tirar foto comigo? Se aqui na empresa vocês fazem questão de não se comunicar com o surdo, eu sou surdo como eles. Qual a diferença? Por que vocês querem comprar meu livro? Por que vocês fazem questão de tirar foto comigo? Eu sou uma pessoa com deficiência. É. Então as pessoas ficam assim chocadas, começam a perceber que não tem o menor sentido a atitude que elas estão tendo com essas pessoas. E ela exatamente começa a proporcionar autorreflexão. Então, primeiro momento, sensibilização. Romário, campeão do mundo agora com a filhinha com síndrome de Down, então eu mostro exatamente essa... ok, agora nós entendemos, nós queremos trabalhar, mas como que a gente faz, que a gente não sabe? A segunda parte, capacitação. O que um cego precisa dentro da empresa, o que o surdo precisa, o que um cadeirante precisa, síndrome de Down, ou seja, eu falo um pouco sobre todos, o amputado, todos os tipos de deficientes. Então é um treinamento basicamente completo. Para os dois lados, que você vai proporcionar exatamente esse tipo de inclusão. Júlio, estamos chegando ao fim, infelizmente. Foi rápido. Sim. Eu quero antes mostrar a vocês, o Júlio tem um livro, Jogadas da Vida, e também um DVD, Jogadas da Vida, onde ele fala sobre as experiências dele, da editora Forte, né? E que nós recomendamos porque realmente é bastante interessante, né? Você que gostou com certeza dessa entrevista vai gostar de assistir o DVD e ler o livro também. Júlio, deixo à sua disposição se você quiser deixar o seu site, falar do Instituto, o site do Instituto, fica à vontade. Eu criei, inclusive por um empresariado, essa responsabilidade social e até uma necessidade comercial. Eu criei um instituto sem fins lucrativos. O Osmar Santos é vice-presidente. Temos o Zé Maria do Corinthians, Ademir da Guia, o Joaquim Grava, o Tite, todos são diretores do instituto. O instituto tem como finalidade criar projetos esportivos para pessoas com deficiência, principalmente para crianças, culturais, musicais, como eu falei, eu toco. Então, eu quero criar um empresariado que estiver ajudando a patrocinar esses projetos. Na realidade, ele já está preparando o colaborador com deficiência dele amanhã, para ajudar a desenvolver essas pessoas para não ter esse tipo de dificuldade que hoje você encontra para contratar. Não é? Tá certo. Eu tenho disponibilidade para fazer hoje o meu trabalho, eu sou um consultor empresarial, não só na área de motivação, que através desse DVD aparece que eu faço presencial, mas para o treinamento de inclusão, ou seja, se você tiver oportunidade, eu estou disponível para ir na sua empresa fazer esse tipo de trabalho. O meu site é www.jogadasdavida.com.br. Lá você vai ter todas as informações que você precisa e eu estou aí à disposição, né, com minha obrigação de embaixador da pessoa com deficiência, de proporcionar a informação, facilitar todo esse processo. Muito bom o teu programa, muito importante. Parabéns. Agradeço muito sua presença. E agradeço também a presença de você assistindo o nosso programa, mais um programa Conversando sobre Gestão. Eu espero contar com você na próxima oportunidade. Não se esqueçam do blog, www.blogdogasparito.com.br. Muito obrigado pela sua atenção
e até o nosso próximo programa. Obrigado.